Assista. Como está a Universidade Federal no Brasil hoje? Bom, professor, eu estive, né, na gestão da universidade, na condição de pró-reitor de graduação, de 2016 a 2020. Então, no início do governo Bolsonaro, estava ainda na condição de pró-reitor de graduação. E em 2020, justamente, nós vencemos a consulta prévia na UFESA, nas 3 categorias, mas o ex-presidente nomeou a terceira colocada. Bom, mas com relação a essa breve avaliação, né, o que a gente tem a dizer é que o governo Bolsonaro ele foi marcado por diversas acusações fantasiosas às nossas universidades públicas, né? A exemplo do que viralizou a palavra balbúrdia, que se falou ao longo do governo do ex-presidente. E foi marcado também por diversas ações que, de certa forma, devastaram o ensino superior e a educação com vários objetivos, né? Isso eu entendo que buscou justificar as intervenções no processo da indicação dos dirigentes das nossas instituições, né, federais de ensino superior, tanto as universidades como também os institutos federais, né? É claro que as comunidades universitárias, as comunidades acadêmicas, elas sempre buscaram escolher as pessoas, né, mais votadas para indicá-las no topo das listas tríplices, né, a fim de que o primeiro ou a primeira fossem confirmadas pelo governo. No caso do Instituto Federal, nós temos uma legislação mais moderna, né, que data de 2008 e que a indicação é apenas de um nome, e inclusive de forma paritária, está escrito na lei, né, 1/3 para a votação composta do peso da categoria dos docentes, 1/3 da categoria dos servidores técnicos administrativos e 1/3 dos discentes, o que não é o caso ainda das universidades federais, mas que nós temos, né, um projeto de lei que tramita e que, infelizmente, no nosso processo, que está muito próximo, nós ainda teremos, mais uma vez, uma lista tríplice. Felizmente, a nossa universidade co-irmã, o UERN, né, ela já não tem mais a lista tríplice para a indicação dos dirigentes máximos. E aí, infelizmente, no governo Bolsonaro, nós tivemos a indicação de vários segundos ou terceiros colocados nas listas tríplices, né? No total, nós tivemos 25 intervenções em nossas universidades. E por que eu falo em intervenção? Na realidade, foram intervenções políticas, né, nas nossas instituições federais. Sem contar, né, que nós tivemos casos em que houveram manobras legais que foram usadas para ignorar as listas, né? E aí foram impostos reitores pro tempore. No caso do Instituto Federal, aqui do Rio Grande do Norte, a gente teve um reitor pro tempore durante 7 meses. Nós tivemos também no Instituto Federal de Santa Catarina. Tivemos também no Cefet do Rio de Janeiro. Nesses 3 casos, né, não há lista tríplice. Mas, inclusive em universidades federais, no caso da Univasf, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco, e na Federal de Grande Dourados, tivemos processos judicializados onde assumiram reitores pro tempore. Felizmente, todos os 5 casos que eu citei foram revertidos judicialmente, né? O caso do professor Arnaldo, reitor do IFRN, e dos demais. Na Univasf, esse processo durou 3 anos, e a Universidade Federal da Grande Dourados, apesar de reverter judicialmente, o governo Bolsonaro nomeou o segundo da lista tríplice, e não o primeiro, né? Então, ainda assim, mesmo após
dois reitores pro tempore, ainda foi nomeado o segundo da lista tríplice. Bom, com relação a especificamente, né, como eu disse, né, a gente tem mais de 20 instituições nessa situação, né? Ao governo, numa análise de conjuntura, o que a gente pode afirmar, principalmente, né, são dados, são fatos que nós vivenciamos ao longo desses anos. Um dos pontos cruciais diz respeito ao orçamento das universidades federais brasileiras. Se a gente, com base em dados, né, de pesquisadores da Unifesp, né, nós temos que o orçamento ele caiu 14,4% ao longo dos anos do governo Bolsonaro. Ou seja, nós chegamos ao final de 2022 a patamares de orçamento inferiores aos de 2013, né? 10 anos, quase 10 anos antes. A gente tem nessa análise a nomeação ideológica de reitores, né? Como a gente já citou aqui. Se fizermos um breve histórico dos ministros que assumiram ao longo do governo anterior, em 2019, o governo iniciou com um ministro que se chama Ricardo Vélez, né? E isso foi veiculado na mídia que o ministro Vélez ele orientou, por exemplo, que os estudantes gravassem as suas aulas para identificar professores ditos esquerdistas, né? E, além disso, propôs, inclusive, uma revisão histórica para reconceituar a ditadura militar como um movimento cívico, né? E não, como todos sabemos, uma ditadura, né? Propôs, inclusive, que as escolas filmassem estudantes cantando um hino nacional, né? Mas esse ministro ele durou no governo muito pouco tempo. Aí, na sequência, nós tivemos o Abraham Weintraub, né, que contingenciou logo de cara, inicialmente, 30% do orçamento das instituições federais de ensino superior. E iniciou o corte, né, pelas universidades que ele considerou rebeldes e que faziam balbúrdia. Então, quando ele citou esse termo ele foi bastante comentado, né, na mídia nacional, né? E tivemos cortes na CAPES, que levou, por exemplo, à redução de bolsas de mestrado, doutorados, desorganizou o INEP, né, o Enem, dentre outras coisas. O terceiro ministro, Milton Ribeiro, né, que defendeu, isso foi veiculado também amplamente na mídia, castigos físicos no meio educacional, né? Declarou que o papel dele no MEC era mais espiritual do que político, em determinado momento. Né? Tivemos escândalos de ônibus superfaturados, né? Além do gabinete paralelo operado por pastores. Enfim, foram muitas as ações negativas para as nossas instituições federais de ensino superior por parte do governo, né? E para maiores conhecimentos desse período, nós tivemos registros em livros, né? E a gente pode citar alguns livros. Um dos livros, esse eu não possuo fisicamente, que é A Educação no Governo Bolsonaro, Inventário da Devastação. Isso foi organizado pelo ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Lerrer, né? Nós tivemos aqui, como eu citei, um livro que foi organizado pelo Andes, que é A Invenção da Balbúrdia. Esse, inclusive, eu possuo ele aqui fisicamente, que é um dossiê sobre as intervenções de Bolsonaro nas instituições federais de ensino superior. Eu tenho um outro aqui, que é a intervenção na Universidade Federal do Ceará, 2019 a 2023, que, felizmente, né, o professor Custódio,
que havia vencido na consulta prévia em 2019, ele venceu novamente em 2023 e assumiu recentemente, no mês de agosto, a reitoria da Universidade Federal do Ceará, que fala em autoritarismo e resistência. E, além disso, nós nos juntamos, os reitores eleitos, reitores e reitoras eleitos e não empossados ao longo do governo, a gente possui, né, um grupo de discussão, e nós entendemos que esse registro histórico foi extremamente importante, né? Então, nós produzimos essa obra, que é a intervenção nas instituições federais de ensino, né? Reitoras e reitores eleitos e não empossados, nossa luta e nossa história, que foi organizado pelo professor Marcel Parentoni, que foi eleito e não empossado na Universidade Federal de Itajubá, mas que tem um relato de todas as intervenções políticas em nossas instituições, inclusive da nossa Universidade Federal Rural do Semiárido. Bom, aí, no governo Lula, né, em 2023, o governo pegou um cenário bastante complicado, né? Tanto do ponto de vista da situação econômica quanto social. E situações também, claro, complicadas relacionadas às nossas instituições de ensino superior. Mas, apesar disso, já de início, né, o governo Lula trouxe algumas situações inversas ao governo anterior, que a gente pode destacar algumas muito importantes, já de início, como, por exemplo, o reajuste das bolsas de pós-graduação, de mestrado e doutorado. A gente tinha essas bolsas que estavam congeladas há 10 anos, né, desde 2013. O reajuste também das bolsas para os programas de formação de professores. A gente tem o PIBID, que é o Programa Institucional de Iniciação à Docência, e também o Programa Institucional de Residência Pedagógica. Podemos citar também, claro, o reajuste das nossas bolsas de iniciação científica, o PIBIC, né, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. E, sobretudo, o reajuste salarial da categoria docente. É claro que ainda muito aquém, mas já no primeiro ano de governo nós tivemos um reajuste salarial, que estava congelado, né, ao longo de todo o governo anterior. E com isso a gente permanece ainda na luta, né, já que estamos bastante defasados, sobretudo nos últimos anos, desde o governo Temer, né? Tivemos, no governo Lula, a aprovação de uma reforma tributária, que conseguiu, junto ao Congresso, né, e possibilitou cumprir já algumas promessas de campanha, né? A exemplo de conceder aumento real no salário mínimo e o reajuste do Bolsa Família. E, claro, esses aumentos, né, esses reajustes das nossas bolsas nas nossas instituições federais de ensino superior. Ontem mesmo, nós tivemos a notícia por parte da Andifes, né, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, o MEC anunciou a recomposição de 250 milhões de reais. Esses valores, eles que estavam no projeto de lei orçamentária de 2023, né? Esses valores, eles estão ainda, sim, muito longe do que necessitamos para as nossas necessidades nas nossas instituições. Mas, aos poucos, a gente percebe esses importantes avanços.